Talvez o que eu vá te dizer hoje, poucas pessoas falam na internet, que é a parte da gente aprender a se reconectar com a nossa essência. Qual é o momento em que a gente se perdeu da gente, em que momento a gente busca pensar em ter um olhar mais rico para o nosso espírito, para a nossa essência, com o que a gente quer ser. Então, se você gosta desse conteúdo, se você está se sabotando, me segue, curta meu vídeo, compartilha com quem precisa, para que a gente comece a entender. Eu vou trazer meus conteúdos, essa minha parte psicanalítica, espiritualista, também um pouco da neurociência, para que a gente comece a ter um processo de religação com a gente mesmo, né? A gente religar as nossas partes, que a gente se desligou por conta dos traumas, das coisas que a gente fez, e também entender que muitas coisas que a gente faz hoje, quando a gente está conectado com a nossa essência, são traumas que a gente está curando e provavelmente vai durar para o resto da sua vida. Vamos comigo? Então vamos lá. Como é que você vai construir uma vida com sentido se você nem sabe mais o que faz sentido para você? Então a gente se pede tanto assim, poxa, o que eu quero? O que faz sentido para mim? O que é interessante? Então reconectar com a sua essência não é você virar um ser místico, ou você ir para um ritual no Himalaia, ou você se colocar dentro de uma igreja, se colocar dentro de um terreiro, você se colocar dentro de um centro. Não é esse o ponto. O ponto é com qual intenção você está nesses lugares. Porque se você está lá para buscar a reconexão e você de alguma forma você romantiza isso, você não está entrando em contato com a sua essência. Porque o meu trabalho, por exemplo, eu acredito que ele tem muito um olhar espiritual, não do que eu quero que o outro faça, porque senão eu vou achar que todo mundo tem que ser terapeuta para ser espiritual. Não, às vezes é um bom advogado, às vezes é um bom engenheiro, às vezes é um bom médico, às vezes é um bom enfermeiro, às vezes é um bom jardineiro. Quem sou eu para falar que sou o lado terapeuta ou o lado espiritual? Não, eu tô sendo soberano, certo? Então quando a gente começa a entender isso, a gente começa a lembrar que o que você sentia quando não precisava fingir nada pra ninguém. O que é isso? É falar não, é ser aquela pessoa agitada, é aquela pessoa que fala com todo mundo, é aquela pessoa que brinca, é aquele trabalho que você estuda, você faz as coisas e o tempo passa e você nem percebe. Isso são coisas que estão conectadas à nossa essência. E quando a gente faz isso, a gente usa isso pro nosso recarregar, pro nosso religar com o nosso sagrado, que, como eu falei, independente, difere da sua religião. Você não precisa estar em algum lugar para estar com isso, mas esse lugar ele assentou o que você tem dentro de você. Aí é necessário, aí é válido e aí é muito bacana, certo? E aí a gente entende isso. Então, é lembrar que quem você era antes de aprender a agradar o tempo inteiro, querer agradar todo mundo, a querer agradar as pessoas. E antes de aprender o que precisava ser forte o tempo todo. Isso são coisas que te afastam da sua essência, porque você está sempre querendo melhorar a vida dos outros, colocar o seu lado, o seu mecanismo de cura, de prosperidade para todo mundo e para você. Quando que você está colocando? Se você sempre coloca para os outros, você deixa de engolir o seu sucesso. Você está ajudando os outros a engolirem os deles, né? E aí, antes de engolir o choro para não parecer fraco, porque você está preferindo anular a sua essência, anular o que é bom para você, para querer ver o outro. Mas e você? Qual é o limite? Ah, Edu, mas eu não sei qual é o limite, como que eu faço isso? É você entender assim, estou deixando de sorrir para ajudar o outro a sorrir. Se você está fazendo isso, está errado. Então a gente tem que começar a entender que assim, você se perdeu porque você passou a vida inteira tentando só sobreviver para agradar o outro, para ajudar a mãe, para ajudar a tia, ajudar o papagaio, ajudar todo mundo. E aí? Agradou, engoliu, reprimiu, se sabotou, se adaptou, se diminuiu a ponto de não saber mais o que é seu desejo. E aí, e o que é a expectativa do outro? Onde fica? Para onde vai? E sabe o que é pior de tudo isso? Que é uma coisa que eu vejo muito. Quanto mais longe da sua essência você fica, mais fácil é de se sabotar. Se você vive se sabotando em coisas e situações que todo mundo pede para fazer, que as coisas acontecem, você fala, eu tô me sabotando, eu não sei porquê, porque não é da sua essência. Quando você faz coisas que tá vinculada da sua essência, você não se sabota. Você não passa por nenhum momento nem situação de autossabotagem, porque você já colocou esse limite. Você está fazendo coisas que recarregam. Eu posso passar horas estudando coisas de neurociência, de psicanálise, de espiritualidade. Eu não canso. Então, quando eu entendo esse movimento, eu estou conectado à minha essência. E eu espero que você também se conecte à sua, a ponto de você fazer as coisas e entender assim: o tempo passou e eu não sofri.
o tempo passou e eu aprendi muito mais coisas. De uma maneira até fácil, mais gostosa. Não pra gente não romantizar também, porque não achar que tem que ser tudo fácil. Não, mas aquilo te recarrega, você sempre tem energia. Né? Então, quando você faz isso, nessa autossabotagem, porque nada te preenche, porque não faz sentido com a sua alma, você conquista, mas se sente vazio, então não tem aquele pertencimento, você pega e gasta muito rápido, não fica, e aí você conquista, você recebe carinho, mas acha que não merece, começa a dar certo e ó, você já quer correr. Então, porque são coisas que não são para você. Então, o poder de se reconectar a nível espiritual e até uma praticidade que eu vou trazer aqui para que a gente entenda, que é a reconexão com a essência, ela é espiritual sim. Né? Eu abordo isso muito na terapia, mas ela também é uma prática, porque eu vou lá, Deus me ajude, os orixás, Espírito Santo, as energias, eu começo a rezar, eu começo a me conectar, eu começo a pensar, o que é oração? Orar e ação. Eu preciso ter ação, não é só orar. E aí é um compromisso com você. Esse é o primeiro passo de se reconectar com a essência. Falar, eu estou fechado comigo. E aí, como que o que te acende, com o que te incomoda, com o que te faz ser você? Porque você está fazendo coisas e situações para você aprender a ser você. E aí você quer começar? Eu vou te dar um mapa simples de você entender aqui. São 3 passos que podem te ajudar a se reconectar com a sua essência, até, tá? Então, como que é isso? Primeiro, silencie os barulhos que não são seus. Né? Começa o seu dia tendo 1 hora, 30 minutos, 15 minutos só com você, sem notificação, sem opinião, sem alguém, ficando só com você. E também elimine todos os problemas que você parar para falar que não são seus. Talvez tudo que você está demorando para resolver é porque o problema não é seu. Quando você começa a entender isso, você começa a se reconectar mais com você, certo? Outro ponto que é muito bacana, relembra o que te faz bem de verdade. Não é o que parece bonito num feed do Instagram, não é o que parece bonito num outfit, num look, não é isso. Mas o que faz o teu peito ficar leve, é ali que mora a sua essência. É o que as pessoas falam que você é muito bom ou boa. No que as pessoas, se você ligar para alguém agora e falar, quero que você fale 5 qualidades minhas, o que essa pessoa vai falar? Que aí você vai começar a entender qual é o mundo que você vive. O outro ponto é, quais são os seus valores? Quais são os valores que regem você? Quais são os ciclos? Quais são os momentos de sucesso que você teve na sua vida? Que você poderia começar a pensar e ter um olhar mais de copiar esses sucessos que foram nas outras áreas da sua vida e trazer para a área que você está tentando, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja na área de amizade, não importa, na área financeira, enfim, mas você começa a ter um olhar mais de transformação, porque isso vai te ajudar a não se sabotar. E aí você começa a ficar melhor, você começa a se libertar, porque você se sabota porque está tentando seguir um roteiro de vida que não é seu, você está comprando o meu jeito. Na verdade, o meu jeito não, porque o meu jeito é o meu jeito, eu não, nem coloco isso na internet. Você está comprando o jeito de um guru, de um cursinho que você comprou de 3 semanas, você está comprando alguma coisa de um e-book, essência é um processo. E a gente vai descobrir até o final da vida isso, porque propósito une pessoas. Se você está num processo de desconexão, você está construindo um muro, você não está construindo ponte. E aí, quando você volta para a sua essência, tudo começa a fazer mais sentido, as coisas se encaixam e você nem foca nessa parte da perfeição. Por quê? E não porque a vida vai ficar perfeita, mas é porque você parou de se trair. Então, quando você para de se trair, esse é o grande ponto do vídeo. Quando você para de se trair, a sua essência ela não precisa ser encontrada, porque ela precisa só ser lembrada, porque ela tá aí a todo tempo. Então, como que você faz isso? Volta nesses pontos, salva esse vídeo, compartilha, mas veja mesmo com carinho. Entenda assim que todo o nosso processo ele é amar e produzir de maneira satisfatória. E como que você faz isso? Porque se você produz muito, você ama pouco. Se você ama demais, você não produz. Como que a gente intermedia? Como que eu faço esse caminho do meio? Para que a gente consiga se abrir, a gente consiga viver, a gente consiga ter relacionamentos saudáveis, a gente consiga ter um equilíbrio nas nossas relações. Isso é um pouco da felicidade que a gente busca para a vida, né? Como que eu faço para ser uma pessoa feliz nas relações que eu tenho? Não ouvindo tanta opinião de gente que não é inspiração para você. Isso é um ponto também muito importante, porque às vezes você está pedindo colo para uma pessoa que não viveu e nem vai viver a vida que você quer. Então não faz sentido. A gente tem que ter esse senso crítico também. E a gente começar a avaliar e observar as atitudes das pessoas. Aquela pessoa que eu tô indo desabafar, pedindo um conselho para minha essência, ela se acolhe? Ela se ama? Ela tá buscando a essência dela? Não, então ela não vai te ajudar. Aceite isso.
Um grande conselho desse vídeo, tá bom? Então, muito obrigado e até os próximos vídeos. E me acompanhe aqui nas redes vizinhas e tamo junto. Um beijo no seu coração.